Hoje vamos dar o pontapé de saída numa nova forma de fazer análises aqui no blog. Vamos fazer análises por setores, tal como eu tenho vindo a referir durante a última semana, e vamos começar por aquele setor que provavelmente em Portugal maior paixão e maior entusiasmo gera perante os investidores. Que estou a falar precisamente da banca. Na banca vai ser, os representantes da banca vão ser o BCP, o BPI e o BANIF, os bancos portugueses que estão neste momento cotados, e o representante estrangeiro, o benchmark, vai ser o ING. Vai ser o ING, não por ser o maior banco em termos europeus e não por ser o maior banco em termos mundiais, mas por ser um dos maiores e por ter um comportamento técnico bastante linear, o que é bastante importante, na minha opinião, do ponto de vista da análise e também da comparação em si, por nos prever um maior nível por nos permitir, um maior nível de previsibilidade no seu movimento. Então o ING, tal como o gráfico indica, tem vindo a apresentar aqui um comportamento de uma forma geral bastante interessante do ponto de vista do longo prazo, desde 2009, que tem continuado aqui a subir, teve aqui uma pequena pausa entre 2011 e 2013 em forma de lateralização, mas desde então, repare-se, já subiu desde a zona dos 4 até aos 12,5 euros, o que representa uma subida superior a 200%. Nesta fase está a fazer aquilo que poderá ser uma correção ou eventualmente uma inversão da tendência de longo prazo. Podemos ver que nesta fase, olhando aqui para o momento mais recente, tivemos aqui um padrão de inversão, tivemos um megafone top, um megafone top que foi ativado e que deu depois origem a uma inversão de movimento, e é nessa inversão de movimento que nós estamos neste momento, e é com essa inversão de movimento que estamos em mãos. Não quero com isto dizer que seja algo definitivo numa ótica de longo prazo, ainda não existe sustentação suficiente para o defender, mas é de facto algo bastante negativista. Tanto é que a linearidade descendente se tem mantido. Repare-se, depois da ativação do padrão de inversão, tivemos já dois máximos relativos inferiores ao ponto anterior. E nesta fase estamos muito próximos de quebrar mais uma vez um mínimo relativo em baixa. Se isso acontecer, confirma-se, para mim já está confirmada a inversão de tendência de médio prazo, e para que tal reverta, terá de haver, em primeiro lugar, uma recuperação deste padrão máximos relativos. Estamos nesta fase, então, muito próximos do suporte. Era importante que o suporte no ING aguentasse para que conseguíssemos ter uma reação ascendente suficientemente forte para ir testar resistências. É ainda demasiado cedo para testar essa perspectiva. Eu acredito mais numa perspectiva mais realista, acredito mais numa potencial lateralização, consolidação / lateralização, para depois termos uma quebra em baixa deste range, algo à semelhança daquilo que aconteceu aqui durante o mês de outubro. Repare-se, tivemos aqui uma consolidação, depois tivemos a quebra da consolidação em baixa e continuação do movimento descendente. É algo mais nesse género que eu espero agora do ING em termos de médio prazo. Olhando para o gráfico horário em busca de pistas de curto prazo, podemos ver que existe aqui pelo menos uma boa notícia. Foi a inversão antes de chegarmos à zona de suporte, a recuperação em alta antes de chegarmos à zona de suporte, tal como tínhamos visto no gráfico diário. Será bastante importante que tal se mantenha sem violações. Se isso continuar, se nós continuarmos sem violações aqui nesta zona de suporte no curto prazo, é provável que no médio prazo possamos ter um ressalto forte o suficiente para ir testar a resistência e, quem sabe, quebrá-la em alta. A verdade é que acredito pouco nessa possibilidade, acredito muito mais na possibilidade de testarmos agora a viver um curto ressalto para depois voltarmos a retestar a zona de suporte e aí sim fazermos a quebra. No gráfico de 4 horas podemos ver melhor essa perspectiva em forma de Head and Shoulders de continuação. Como sabem, é apenas um cenário teórico nesta fase, até termos a quebra em baixa da zona de suporte nos 12,23, mas ainda assim é uma possibilidade para já relativamente forte. Sou por isso da opinião que é necessário ter muita prudência para uma entrada longa no ING. Muito mais depressa se testaria uma entrada curta do que uma entrada longa. Passando à banca portuguesa, começando pelo BCP,
O BCP foi analisado há relativamente pouco tempo, temos tido aqui um comportamento bastante interessante do ponto de vista de curto prazo. Um forte ressalto ascendente, para já não existem evidências que passe disso mesmo, que passe de um ressalto, ainda assim vamos já com 50% de ofensiva, o que é muito importante, muito semelhante, aliás, reparem, aquilo que aconteceu entre fevereiro e abril, uma ofensiva, um movimento ascendente à volta dos 50%. Verdade seja dita também, o BCP é um título extremamente volátil, com uma forte volatilidade tanto ascendente como descendente, e isso não ajuda. Do ponto de vista de um sistema de trading em forma de triple screen, tivemos aqui um sinal de short nesta zona, tivemos atingida a zona de sobrevenda e de sobrecompra, e tivemos depois a ativação, como vamos ver já de seguida, de um padrão de inversão no gráfico horário. Vamos vê-lo inclusive já. Só mudar aqui o perfil. Ok. Tivemos aqui a ativação então de um padrão de inversão, um duplo topo no gráfico horário. Neste caso o BCP tem pouca liquidez de curto prazo, pouca liquidez no gráfico horário. Não é muito fácil de fazer de percepcionar este movimento, mas ainda assim consegue-se ver de forma mais ou menos clara a ativação de padrão, tal como conseguimos também ver a ativação do padrão que se deu aqui um pouco mais abaixo na zona dos 5 cêntimos, quando foi para gerar o ressalto ascendente. Verdade seja dita que, mesmo com um padrão de inversão ativado, isso não significa uma inversão da tendência de médio prazo. Podemos perfeitamente continuar aqui com um movimento descendente, com um movimento ascendente, após este reteste à zona de suporte, ou a aproximação à zona de suporte. Para ser muito sincero, e perdoem-me aqueles que levam isto com muita emoção, que vivem o BCP com muita emoção, nesta fase, em termos técnicos, é inegável que a probabilidade está no sentido de haver mais quedas, ou seja, de não haver uma ultrapassagem em alta do máximo relativo e de termos uma aproximação a este mínimo relativo. Vai ser brevemente decifrado qual dos caminhos acontecerá. Eu volto a dizer, é bastante mais provável uma quebra em baixa, porque estamos a favor da tendência de médio e longo prazo, descendente. Sempre que o BCP fez este padrão, fez aqui uma entrada na zona de sobrecompra e depois ativou um padrão de inversão, acabou por gerar depois uma continuação do movimento descendente. É por isso mais provável que tal aconteça. Não é menos verdade também que o ressalto ascendente foi suficientemente forte para poder gerar aqui um movimento de recuperação, caso exista um movimento de ressalto secundário, caso exista uma aproximação para breve. Repare-se que o volume foi muito forte, o que é um sinal muito positivo, e isso pode ser suficiente para galvanizar o título. O curto prazo vai ser muito importante. Se nós tivermos mesmo que fosse uma descida, mesmo que fosse uma continuação do movimento descendente, mas que depois desse movimento descendente houvesse um novo arranque, nomeadamente até podia ser já amanhã, por exemplo, se houvesse uma nova galvanização de curto prazo e se os investidores notassem que podia estar ali a gerar-se uma oportunidade de médio e longo prazo, aí poderemos ter força suficiente para ultrapassar os máximos relativos em alta e para termos o título então galvanizado o suficiente para se aproximar dos 8 cêntimos. E reparem que nesta fase estamos a falar de uma subida potencial na ordem de mais 40% se tal acontecesse. Volto a ser um pouco realista, por muito que a verdade seja cruel, a probabilidade está do lado da quebra em baixa deste mínimo relativo, dos 0,51 e do reteste de mínimos. É para já uma possibilidade que não podemos descartar no BCP. Vamos acompanhando para vermos o que é que nos traz os próximos tempos. Passando ao BPI, o BPI tem apresentado aqui um comportamento bastante semelhante ao BCP, numa situação de ressalto após a ativação do padrão. Isto também para, no fundo, descartar um pouco aquela responsabilidade que se tem atribuído às notícias recentes associadas ao BCP. Repare-se, não é só o BCP que tem vindo aqui a apresentar um comportamento bastante positivo. O BPI também tem uma subida de quase 50%. Também é verdade que também têm surgido notícias associadas ao BPI, mas eu atribuiria sobretudo ao movimento mais técnico este ressalto do que propriamente a um movimento fundamental. Não obstante, volto a dizê-lo, são padrões de inversão e os padrões de inversão podem e geralmente geram movimentos sustentados no tempo, tal como neste caso aqui acabou por ver-se, movimentos sustentados no tempo, mais prolongados no tempo, e por isso eu até acredito que possamos vir aqui
a ter um ressalto mais prolongado. No BPI, como se recordam, eu tinha inclusive deixado a possibilidade de se fazer uma entrada. A última análise foi feita ainda antes de haver, foi feita precisamente neste dia, no dia 30 de setembro, se não me falha a memória, e eu tinha falado na possibilidade de haver a ativação do padrão e de haver a possibilidade de termos um movimento sustentado de médio prazo. O BPI era meu preferido na altura pelo cenário técnico envolvente, continua a ser, continuo a preferir o BPI ao BCP, até porque pode ver-se numa ótica de curto prazo, acaba por ser mais fácil de negociar o BPI devido à maior liquidez, ou enfim, nem que seja ao número, ao valor associado à ação, do que propriamente o BCP. Repare-se aqui no gráfico horário, tínhamos um padrão de inversão, acabou por ser ativado, acabou por ser já cumprida a sua projeção. Foi aqui pouco depois que houve este ressalto descendente. Agora volto a lançar um novo sinal de alerta. É possível que esteja aqui a formar-se um novo movimento contrário. Se houver a quebra deste suporte, então teremos a ativação de um novo topo e consecutiva inviabilização de todo o movimento de médio prazo e eventualmente inclusive uma continuação do movimento descendente forte o suficiente para quebrar os mínimos relativos. É por isso extremamente importante que o BPI se continue a manter acima da zona do euro, porque se assim não for, temos então o caldo entornado e um cenário de curto médio prazo bastante negativista. Para já, vamos então aguardar pacientemente aqui no BPI para vermos para que lado vai cair e vamos esperar eventualmente pelo cenário mais otimista, até porque aqui, uma vez mais, tal como eu tinha dito em relação ao BCP, temos aqui um claro padrão animador em termos de volume, por isso existe esperança, desde que seja moderada. É preciso muita atenção, porque neste caso não há... Estamos ainda é muito fresco este movimento, pode não ser sustentado o suficiente, pode ser pouco mais do que um ressalto. Foi importante ter quebrado aqui o máximo relativo em alta, ter dado um sinal de força. Existe a possibilidade de o ressalto vir um pouco até mais abaixo, este movimento contrário. Por isso, vamos tomar atenção, cuidado com as entradas demasiado entusiásticas. Passando então, só rapidamente pelo BANIF, só para cumprir calendário, não há muito a dizer, infelizmente, em relação ao BANIF. Continua um cenário muito semelhante àquele que vimos na última análise, inclusive um pouco pior talvez, estamos aqui um pouco mais abaixo, sensivelmente na zona da última análise. Continua a ser, dos três, aquele que eu deixaria totalmente de lado em termos de negociação. Não há sinais de inversão. Fazer negociação do BANIF só a contar com um potencial ressalto que possa vir a surgir é possível sem dúvida. Temos aqui, por exemplo, o exemplo do que aconteceu também entre fevereiro e março, não aconteceu ainda nesta zona, mas estar a negociar só com base nessa possibilidade é demasiado fraco, é demasiado gambling para isso, antes de ir para um casino ou para um sítio qualquer onde a probabilidade nos seja mais favorável e fazer verdadeiro jogo. Em termos técnicos não há sinais de inversão. Enfim, se assim o quisermos, se assim o desejarmos, deixar pelo menos uma referência para fazer uma compra, caso exista a ativação de uma zona-chave, eventualmente dos 0.39, dos 0.40, se for ultrapassado em alta. Enfim, não comprar na fraqueza, deixar perder um pouco do movimento e comprar na força, nem que seja para apanhar um bocadinho de um eventual ressalto, do que tentar comprar agora para apanhar mínimos e vender em máximos. Por vezes resulta, infelizmente por vezes resulta, porque depois dá ilusões bastante desfavoráveis a quem negocia nos mercados para uma ótica de longo prazo. Na maioria das vezes acaba por não resultar, acaba por resultar sim em prejuízos, e isso não é de todo favorável a quem faz negociação em mercados financeiros. Vamos então continuar a acompanhar aqui o estado da banca nos próximos tempos e vamos esperar que as coisas estejam de facto próximas da inversão, que se esteja já em marcha um cenário de inversão e que daqui a uma semana ou uma semana e meia, quando voltarmos a fazer esta análise, que as coisas estejam muito melhores do que estão agora. Obrigado então a todos pela atenção e um resto de bom dia.